Bem-vindo a mais uma aula, eu sou o Éder Santos e na aula de hoje eu vou ensinar para você como utilizar um gráfico de day trade, como construir um layout para você fazer operações utilizando os gráficos e também análise de fluxo de ordem, que é o tape read. Então vem comigo que essa aula está bem bacana. No trade você pode comprar tanto pelo gráfico quanto pela boleta e também pelo DOM. Nesta aula eu vou ensinar você como fazer essas configurações, veremos também o que são as médias móveis, como utilizá-las e como fazer as suas operações se baseando nelas. E se você ficar atento, eu vou otimizar bastante o seu tempo. No primeiro tópico de hoje, nós vamos falar sobre os gráficos e também as velas. Primeiramente, o que é um gráfico? Isto é um gráfico de preço. Aqui você consegue visualizar tudo o que aconteceu com o ativo numa escala temporal, seja ela de 5 minutos, como é o gráfico que nós estamos visualizando, seja ela um gráfico diário, onde você consegue ter informações dos últimos dias do que aconteceu com o ativo que você está analisando. Mas Éder, o que são essas barras coloridas azul e vermelho? Olha, é bem simples. Essa barra representa um dia de negócio. Por exemplo, nesta barra azul, esta menorzinha aqui, eu consigo visualizar a seguinte informação. Eu consigo ver a máxima e a mínima do dia de ontem. Ou seja, eu tenho informação do seguinte. A abertura do dia de ontem foi no 5.627,50, a máxima 5.683,50, a mínima 5.619,50 e o fechamento 5.651. Isso quer dizer que o dólar iniciou o seu dia a 5.627 e ele finalizou o seu dia a 5.651. Entretanto, ele chegou no ponto máximo do dia a 5.683,50. Então, cada barra dessa nos mostra o que aconteceu numa escala temporal. Éder, um dia, o gráfico diário é um gráfico muito longo. Eu consigo visualizar um gráfico de tempo menor? Sim, você consegue. Por exemplo, você consegue visualizar um gráfico de 5 minutos, onde a explicação, a premissa é a mesma. Cada barra colorida dessa tem um tempo de 5 minutos. A cada 5 minutos, essa barra fecha e inicia-se a próxima. Perceba que aqui no canto inferior direito do gráfico tem um temporizador. Ele mostra para mim o tempo restante para esta vela, para este candle fechar e iniciar o próximo. Sendo assim, faltam 8 segundos para que este candle feche e inicie o próximo e você vai ver em tempo real como isso acontece. Olha só. Pronto, iniciou o próximo candle, próxima vela, como você desejar chamar. Então esses são os candles, isto é um gráfico e é muito simples de entender, basta que você tenha familiaridade, tenha prática com isso aqui, você vai entender os movimentos gráficos. Agora nós vamos construir um layout utilizando a análise de fluxo de ordens, ou tape reading. Bom, o primeiro passo aqui vai ser instalar, vai ser inserir o volume at price. Se eu clicar nessa barra cinza, eu não consigo inseri-lo dentro do trade. Para que eu possa fazer isso, eu preciso clicar na aba. Quando eu clico na aba e começo a movimentá-lo, o trade já me indica onde ele vai ser selecionado. Neste momento, ele vai ocupar toda a tela. Correto, sem problemas. Agora, nós vamos colocar o livro de ofertas. É este livrinho aqui. Eu clico nele, ele abre. Vamos colocar um ativo aqui já, o dólar futuro. E novamente a mesma ideia. Se eu clicar na aba, eu consigo selecionar aonde ele vai ser inserido. Perceba que agora ele está aqui no canto direito. Vamos colocar agora o DOM. Clico aqui, livro de ofertas. O DOM já abriu. Nós vamos colocar ele no canto direito da nossa tela. Agora eu já tenho então o DOM aqui no meu canto direito. Eu tenho um livro de ofertas aqui no canto esquerdo. Eu tenho o Volume at Price aqui do canto esquerdo. E nós vamos colocar o Times and Trades, que é uma outra ferramenta de negociação, e vou colocar ela aqui do lado esquerdo também. Pronto, eu já tenho 4 ferramentas que me auxiliam na tomada de decisão utilizando a análise de fluxo de ordens. E aí você pode fazer as configurações que você deseja em cada uma destas ferramentas. Como que eu faço isso, Éder? É bem simples, basta que você clique com o botão direito em qualquer uma delas e aí abre esta caixa de configuração. Dentro da caixa de configuração você consegue selecionar tudo que você deseja dentro da ferramenta. Eu quero alterar as cores, eu quero destacar a quantidade, eu quero destacar uma corretora em específico, eu quero fazer algum filtro, você tem todas essas informações, basta clicar com o botão direito em cima da ferramenta que você deseja configurar.
E agora montaremos um layout utilizando gráficos. Bem simples também. Clico no botão gráficos, novo gráfico. Pronto, eu já tenho um gráfico aqui padrão do Trid. Eu vou colocá-lo, né? Lembre-se que se eu clicar na barra cinza eu não consigo instalar, né? Aplicar ele aqui dentro da minha área de configuração. Eu preciso clicar na aba e aí eu coloco ele aqui. E agora eu quero utilizar dois gráficos na minha análise, Éder. Não quero ficar só com um. Eu consigo fazer isso? Sim, você consegue. Como que eu faço isso? Você tem a opção de clicar em gráficos e novo gráfico, ou você pode clicar com o botão direito dentro do gráfico e ir em clonar visão, e aí o Trid vai clonar um gráfico semelhante ao anterior, com todas as configurações que você colocou. Se você colocou média, se você tem algum desenho, se você tem algum indicador dentro do gráfico, ele vai clonar igualzinho ao anterior. Só que eu quero visualizar um gráfico lado a lado, um do lado do outro. Eu consigo fazer isso? Sim, você consegue. Você clica na aba e arrasta a aba para onde você quer encaixar o seu gráfico. Então pronto. Agora eu já tenho dois gráficos no meu ambiente e eu consigo operar, por exemplo, dois ativos diferentes. Eu posso ter no gráfico do lado esquerdo o índice futuro e no gráfico do lado direito o dólar futuro. Então eu tenho dois gráficos, dois ativos diferentes, com tempos gráficos diferentes. No da esquerda eu tenho um gráfico diário, no da direita eu tenho um gráfico de 5 minutos. E agora nós vamos ver como lançar as nossas ordens de compra ou de venda dentro do gráfico. A primeira coisa que a gente precisa fazer é habilitar essa funcionalidade. Botão direito em cima do gráfico, Chart Trading, habilitar Chart Trading. Em seguida, botão direito novamente, Chart Trading, e inserir ordens com clique. Quando eu faço isso, eu estou habilitando o Trid para que eu possa enviar as minhas ordens de compra ou de venda, basta que eu segure um comando no teclado do meu computador, né? O Shift com o mouse eu tenho a opção de compra e o Ctrl com o mouse eu tenho a opção de venda. Por exemplo, se eu quero comprar a 5.704, basta que eu dê um clique com o mouse no preço que eu desejo, segurando o Shift. Se eu quiser vender, eu seguro o Ctrl, seleciono o preço de 5.730 e clico com o mouse e posiciono a minha ordem. Então é bem simples fazer as minhas operações de compra ou de venda com o Chart Trading. O outro formato que você tem de comprar ou de vender é com a boleta. Você clica na aba, abre a boleta, você pode clicar em comprar ou em vender. Quando você faz isso, você está agredindo o mercado e eu estou enviando uma ordem de compra, que foi feita neste momento, ao preço de 5.714 e eu posso vender o meu ativo clicando no botão vermelhinho venda e aí eu finalizo a minha operação. Então o processo de comprar e de vender ele é bem simples e intuitivo. E agora nós vamos fazer a mesma opção de compra ou de venda, só que utilizando uma outra ferramenta que é o DOM. Para isso, vamos abri-lo. Clico no botão, livro de Day Trade, o DOM. Ele foi aberto. Deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui. E eu tenho aqui o botão de compra e de venda. Eu consigo fazer as minhas compras tanto clicando no botão comprar. Pronto, já tenho uma compra aqui, ó, a 5.718, um contrato. Consigo vender clicando no botão vermelhinho vender. E consigo também selecionar um preço a qual eu desejo fazer a minha compra, por exemplo, no 5.714, eu posiciono a minha ordem lá. Quando o preço chegar a negociar no 5.714, a minha ordem será executada e eu posso vender esta compra no 5.719, por exemplo. Então eu consigo fazer esta opção de compra pelo DOM, posicionando as minhas ordens no preço que eu desejo fazer a minha operação. E também tem a opção de cancelar todas as ordens, clicando nesse botãozinho do meio aqui, e ele cancela imediatamente todas as ordens que estavam colocadas dentro do meu livro. Agora nós vamos falar sobre a boleta. Eu vou abrir ela aqui novamente. Então falaremos sobre cada botão que nós podemos utilizar aqui dentro da boleta. Por exemplo, eu posso mudar a quantidade de ativos que eu desejo comprar ou vender. Se eu quiser comprar 3 ativos, 3 contratos, eu seleciono aqui 3. E se eu quiser uma quantidade superior a 3, eu posso digitar, por exemplo, 11. E aí eu tenho a opção agora de fazer uma compra de 11 ou uma venda de 11 contratos de mini dólar. Tá? O botãozinho azul, comprar, é um botão de agressão. Quando eu clico nesse botão, a minha compra ela é realizada imediatamente, perceba. Então eu já tenho uma compra de 11 mini contratos.
E quando eu clico no botão vermelho vender, essa venda ela é efetivada imediatamente, porque eu estou agredindo o mercado. E os demais botões compra bid e venda ESC são botões que vão me posicionar. Por exemplo, o compra bid ele vai enviar uma ordem no melhor preço de venda, uma ordem de compra, 713, no melhor preço de venda. Não necessariamente eu entrei no mercado, eu fui executado. Essa ordem só é executada se houver negócio a qual eu enviei a minha ordem. E o botão Venda ESC é a mesma ideia. Quando eu clico em Venda ESC, ele posiciona a minha ordem no melhor preço de venda. Não necessariamente a minha ordem foi executada, só vai haver execução quando houver negócio no preço a qual eu desejo fazer a minha entrada. Tá? E aí eu tenho a opção de zerar, onde eu zero a minha operação, independente se foi compra ou se foi venda. Quando eu clico em zerar, essa ordem ela é enviada automaticamente para a bolsa e a minha operação é encerrada. Eu tenho o botão também reverter, por exemplo, entrei em uma opção aqui de compra, acreditando que esse preço vai subir. A minha opção é, eu vou comprar porque sobe. E quando eu clico em reverter, ele vai reverter a minha posição de comprador para vendedor. Sendo assim, eu vou acreditar agora que o preço ele vai cair, porque quando ele cair eu vou recomprar a minha posição com lucro. Tá? E eu tenho ainda o botão stop de posição. O stop de posição informa aqui para mim, é um pop-up, que eu preciso ter uma regra de stop selecionada. Para que eu possa criar uma regra, você precisa clicar nesse botãozinho da engrenagem aqui e configurar uma regra de stop. Tá? Então, esses são os botões que você vai utilizar nas suas operações. Eles facilitam bastante o seu dia a dia na hora de comprar e vender, na agilidade de você executar os seus negócios. E não menos importante, dentro do gráfico você tem 3 botões. Eu tenho o enviar, ordem, stop para posição, eu tenho o reverter e eu tenho o zerar. Quando eu clico em qualquer um desses 3 botões, eles vão executar as informações que eles estão me passando. Se eu clicar em zerar, por exemplo, a minha ordem ela é zerada, ela é finalizada. Lembre-se que o zerar, ele zera tanto uma ordem de compra quanto uma ordem de venda. Ele finaliza a minha operação naquele dia. Agora nós vamos ver como inserir o indicador dentro do trade. É bem simples. Eu tenho 2 caminhos. O primeiro caminho é clique no botão indicador. E aí eu posso pesquisar pelo nome ou posso selecionar dentro da lista de opções que eu tenho. Eu vou inserir aqui uma média, eu vou escrever o nome, média móvel, clique em avançar. E aí tem a primeira opção de configuração, lembrando que o empilhado ele vai jogar a média em cima do gráfico, dentro do gráfico sobre as velas. O nova aba e nova linha irá abrir uma aba lateral aqui ao lado do gráfico do índice futuro. E o nova linha abre uma linha embaixo do gráfico, também não é o que eu desejo. Nós vamos colocar o empilhado, clique em avançar, e aí eu tenho aqui as configurações básicas do meu indicador. Vamos colocar uma cor que você consegue visualizar com mais facilidade, uma cor vermelha. Vou aumentar a espessura da linha para número 2. Vou pôr aqui uma média 9, simples, e aí eu tenho o tipo de média, simples exponencial, ponderada, exponencial dupla e assim por diante. Nós vamos de simples. Clico em exibir dados na escala vertical e concluir. Quando eu faço isso, eu já tenho a média inserida dentro do meu gráfico. Mas, Éder, o que é uma média móvel? Para que ela serve? Como ela funciona? Uma média móvel nada mais é do que a média de um determinado período. Como eu coloquei uma média de 9 períodos, uma média móvel de 9 períodos, ela mostra para mim a seguinte informação, que este preço aqui, o 115.100, é o preço médio das últimas 9 velas de 5 minutos. Então isso indica que a média de preço dos últimos candles, das últimas 9 velas, é o 115.098. Se eu colocar no dólar futuro, por exemplo, ela vai me indicar a mesma coisa, que as 9 velas têm o preço médio de 5.700. Tá? Então, eu consigo ter esta visualização. E outra coisa que nós consigamos visualizar é o seguinte, que quando o preço está acima da média, a tendência é de alta, o preço sobe. Quando o preço está abaixo da média, a tendência é de baixa, o preço desce. E quando o preço cruza a média, ele reverte a tendência, seja para cima ou seja para baixo. E você pode colocar a informação, né, a apuração que você desejar dentro dessa média, assim como você pode colocar outras paralelas a essa. Eu posso ter várias médias dentro do mesmo gráfico. Tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui agora uma média de 21 períodos. E aí ele vai me dar a mesma informação, que as últimas 21 velas de 5 minutos têm o preço médio de 5.694. E quando eu altero isso para um gráfico diário, eu tenho a mesma informação. Os últimos
21 dias, o preço médio é o 5.634,76. Tá? Lembrando que uma média móvel tem a funcionalidade de indicar uma tendência. Ela não é 100% efetiva, não necessariamente ela é uma seguidora de operações, ou seja, um gatilho de entrada para suas operações. A média serve como uma orientação para que você possa identificar qual é a tendência que o mercado está seguindo naquele momento. E nós temos uma outra média muito importante para o mercado futuro, que é a VWAP. Como que eu vou inserir a VWAP? Mesmo processo, clico com o botão direito em cima do gráfico, tá? Venho em novo indicador, pesquisar, VWAP, preço médio ponderado por volume, avançar. Aqui eu tenho as configurações novamente, empilhado, nova aba e nova linha, nós vamos de empilhado e clique em avançar. Vou pôr aqui uma cor roxa, espessura 2, exibir dados, clique em concluir. Pronto, eu já tenho a média inserida também no meu gráfico. E a VWAP ela é uma média diferente da média que eu acabei de inserir de 21 períodos. Porque a VWAP ela leva em consideração o volume financeiro negociado dentro do dia. Então é uma média que ela leva em consideração o dia a qual você está analisando. Ela não leva em consideração, por exemplo, o que aconteceu nos dias anteriores, tá? Então ela se baseia muito nos negócios que estão sendo feitos naquele dia, naquele momento. Combinado? Então eu tenho duas médias dentro do meu gráfico, lembrando que são informações no auxílio da sua tomada de decisão, nunca se concentre em tomar a decisão exclusivamente por um indicador, leve em consideração outros aspectos que você vai visualizar dentro do nosso curso. O TRID aposta na velocidade das suas informações e proporciona mais agilidade no envio das suas ordens. Sendo assim, possuímos um ambiente em DMA2, onde as suas opções de compra e de venda irão mais rápidos para a bolsa. Agora vamos às principais dúvidas que você pode ter nesta aula. Para selecionar a barra de estudos, clique com o botão direito em cima do gráfico, vá na opção Exibir e em seguida Barra de Estudos. Para você alterar a quantidade de contratos a serem negociados, clique com o botão direito em cima do gráfico, vá em Chart Trading e em seguida Alterar quantidade. Para que você exclua algum objeto que você inseriu dentro do gráfico, basta você selecioná-lo clicando com o botão esquerdo do mouse, clique no botão Del e em seguida Confirme. Ou você pode clicar com o botão direito do mouse em cima do indicador e ir até em Remover e selecione o indicador que você deseja remover. Nós do TRID agradecemos a parceria com a B3 e a CM Capital e também pela sua atenção. Se você ficou com alguma dúvida, é só você deixar aqui na plataforma que responderemos você assim que possível. Um grande abraço e até a próxima aula.